Exaltado para todo sempre é o santo nome de nosso Pai Celestial. Meus amados irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco, aqui está a palavra do Senhor para nossa meditação. Conforme nos diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, versículo 30 a 31. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Se lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e eles ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, aqui está um assunto muito importante. Um dia Jesus voltará. Que verdade maravilhosa! Um dia Jesus Cristo voltará para vir ao encontro da sua igreja, ao encontro do seu povo, e nós queremos meditar um pouco na palavra. Essa história da palavra de Deus que nos mostra, Jesus Cristo voltará com poder e glória e todos o verão. Aí é a vinda de Cristo para todos. É exatamente como nos diz Atos capítulo 1 e versículo 11, os quais também lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus. Então Jesus Cristo voltará da mesma forma como subiu aos céus, corpo glorioso, Deus verdadeiro ao encontro dos seus. O dia do Senhor vai acontecer, o apóstolo Paulo chegou a falar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, porque vós mesmos sabereis muito bem que o dia do Senhor assim virá como um ladrão de noite. Irmãos, o dia da volta de Jesus será inesperado como um ladrão à noite. Aqui já se trata da vinda de Jesus, não quando todo olho verá, mas sim, como nós sabemos o que Paulo diz também, no capítulo 4, versículo 16, da sua primeira carta aos Tessalonicenses. Ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, a trombeta de Deus, e os mortos ouvirão, primeiro, depois nós os vivos seremos transformados, e nos uniremos e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Essa vida de Jesus é para a sua igreja. Quando nós mencionamos Mateus 24, que é para todo olho ver, isso já é na segunda oportunidade, mas a primeira ninguém vai ver. É um dia da volta de Jesus que será inesperado como um ladrão que vem à noite. Então, preparados para a volta de Jesus devemos estar. Os irmãos, nossos amigos, nossos radioouvintes sabem muito bem, como está escrito na palavra de Deus, Jesus vai vir ao encontro dos seus santos, aqueles que foram comprados pelo preço muito caro que custamos o sangue de Jesus. Mateus 25:13 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus irmãos, devemos estar preparados e vigilantes, pois não sabemos o dia nem a hora da volta de Jesus. Estes versículos que nós estamos trazendo aqui, eles nos inspiram e devem inspirar você também a viver com esperança e expectativa da volta de Jesus Cristo. Aceite essa palavra, a palavra da vida de Jesus ao encontro dos santos, porque ele vai vir até a altura das nuvens e nós subiremos ao encontro do Senhor. E ali estaremos lá, pela graça de Deus, lá nos céus. Pois diz a palavra, Jesus quando celebrava a ceia, ele disse: não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que beba convosco novamente no reino de meu Pai. Então a igreja subirá, sem a menor dúvida. Muitas pessoas hoje têm dúvidas. Até pregadores falam apenas da vinda de Jesus, como diz lá em Mateus 24, que todo olho verá. Mas nós sabemos que essa vinda aí é após a vinda de Jesus vir buscar a sua igreja até a altura das nuvens. Então, meus irmãos, que pergunta importante é: quem Jesus levará na sua vinda?
Nos diz em Mateus capítulo 24, 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e eles ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia. Jesus levará os seus escolhidos, aqueles que o seguem e o amam. Por isso, convido a você para seguir a Cristo, para aceitar a palavra, aceitar o sacrifício que Jesus fez por todos nós. É o sacrifício para nossa redenção, pois os que creem em Jesus com certeza subirão aos céus, porque Deus diz na sua palavra que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus levará aqueles que creem nele e o aceitam como Senhor e Salvador. Aleluia. Aceite como Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão. Os que estão preparados subirão. Nos diz, e indo elas a comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para o banquete das bodas, e fechou-se a porta. Amigos que nos ouvem, aqui está o exemplo, que nós temos que estar preparados. Essas 10 virgens, conforme nos diz em Mateus 25, que estavam todas aguardando a vinda do noivo. Esse noivo aqui é Cristo, é a figura da igreja. E indo elas a comprar azeite, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para o banquete das bodas, e fechou-se a porta. Isso quer dizer que tem muitas igrejas que estão esperando, mas não estão preparadas. Então é necessário que a gente esteja preparado, aceitar a Cristo, andar com a palavra de Deus no coração, honrando a Deus, inspirados por Deus, usados pelo Espírito Santo para a pregação da palavra, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus levará aqueles que estão preparados e vigilantes, esperando a sua volta. São esses que com certeza subirão aos céus com Jesus. Aqueles que estão preparados, não pelos nossos méritos ou pela nossa vontade exclusiva, mas sim porque Jesus Cristo nos comprou, nós o aceitamos, reconhecemos que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e aí com isso, claro que estamos preparados. Simplesmente esse preparo é exatamente confessar, aceitar a Cristo como Senhor e andar nos seus santos caminhos. Os que são justos, porque ninguém é justo por si próprio, com seus méritos, mas sim justo pelo sangue de Jesus. Conforme Mateus capítulo 13, 43, que nos diz, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você será uma pessoa abençoada, será uma pessoa remida, justa, que resplandecerá como o sol no reino de nosso Pai, quando você ouve a palavra, quando você pratica a palavra de Deus, juntamente com Cristo andará. Jesus levará os justos, aqueles que vivem de acordo com a sua vontade e seguem os seus mandamentos. Meus irmãos, estas palavras não são palavras que estão fluindo de nós como um mérito ou como, quem sabe, um poder nosso, mas sim um poder sobrenatural, algo que vem de Deus para nosso coração, ao ponto de nos transformar uma velha pessoa para uma nova criatura. Porque somos uma velha pessoa quando nós ainda não o aceitamos, mas quando aceitamos a Cristo, nos transformamos em uma nova criatura, pelo poder de Deus, pela renovação da palavra, o rejuvenescimento pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Estas palavras, esses versículos que nós trouxemos aqui, esses versículos bíblicos, eles possam nos inspirar a viver com a esperança e a expectativa da volta de Jesus, meus irmãos. Porque Jesus está voltando, Ele foi preparar um lugar no céu. Ele disse, não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar, quando eu preparar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É o que nós queremos para você, para mim, para nós todos. É o reino de Deus, é a glória de Deus, é um lugar novo para nós morarmos, um lugar de descanso eterno. Tá bom, meu irmão?
deixe as trevas, deixe o mal, deixe o maligno e abrace-se com Jesus, confessando-o como Senhor e Salvador de sua vida. Louvado seja o santo nome do nosso Pai celestial.